Então, eu vou relembrar alguns conceitos mais básicos de trigonometria, tentar explorar talvez uma perspectiva um pouco diferente daquilo que vocês estão acostumados, que vem de seno, cosseno, tangente, tá? Não sei se vai ser muito novo ou não, vou tentar passar aquilo que eu consigo, que eu entendo, né, por mim, que é mais acessível, né, que é mais orgânico até, porque semana que vem a gente define funções trigonométricas, né, que são funções que vão depender de seno, cosseno e tangente. Então, eu preciso primeiro falar para vocês o que é seno, cosseno e tangente, de onde que vem essa ideia, explorar, saber como calcular algumas coisas, porque isso vai muito além de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus, tá bom? Então, para começar, tudo que eu vou falar aqui começa para a gente, não necessariamente começa na humanidade ou começa na matemática, ou é o jeito mais natural de se fazer, talvez é o mais fácil para eu tentar passar para vocês esse conteúdo de trigonometria. Eu quero fazer, talvez, as peças mais simples, tá bom? Então, eu vou começar com um triângulo retângulo, tudo bem? Então, lembra que só aqui triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto. Um ângulo reto significa um ângulo de 90 graus. Eu vou dar nome para os meus ângulos aqui, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de alfa e esse aqui de beta. Tudo bem? E aí você tem que lembrar algumas coisas de trigonometria, não de trigonometria, mas de geometria básica, né? No caso, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo forma 180 graus, tá? Então, alfa mais beta mais 90 é igual a 180. Mas como o 90 aqui, isso aqui vale para qualquer triângulo, né? Poderia ter um ângulo gama aqui. Mas como eu vou trabalhar especificamente com triângulos retângulos, eu sei que um deles vale 90. Então, o que eu sei, na verdade, é que alfa mais beta vale 90. Isso já está prefixado num triângulo retângulo. Os dois ângulos que sobram, tá? Que não são um ângulo reto, eles se complementam, né? Então, isso significa ângulos complementares. A soma deles dá 90 graus. Só que tem uma outra perspectiva disso, né? Então, uma vez que eu tenho essa equação aqui sendo satisfeita, ou seja, dois ângulos somados dando 90 graus, então quando eu dou valor para o ângulo alfa, o beta já é automaticamente determinado, né? Porque qualquer valor que eu dê para alfa, o beta tem que ser 90 menos alfa. Então você não tem muita liberdade, você na verdade tem 1 grau de liberdade de escolha, que é o que a gente diz, né? Você escolhe o alfa, o beta fica determinado. Você não consegue escolher alfa e beta independentemente, não num triângulo retângulo. Então isso é bastante importante nesse primeiro momento. Então eu fixo um, o outro já está definido. E aí, como vocês já devem estar prevendo, eu vou falar, eu vou escolher um desses ângulos, vou falar de seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Para isso eu preciso definir algumas coisas. Então eu vou fixar, né, a priori, nesse ângulo alfa aqui. E com respeito a alfa, no triângulo retângulo, eu tenho um cateto oposto a alfa, eu tenho um cateto adjacente a alfa, e eu tenho sempre a hipotenusa. A hipotenusa, lembra que é o lado do triângulo que é oposto ao ângulo de 90 graus. O cateto oposto, obviamente, é o lado do triângulo que é oposto a esse ângulo alfa que eu estou fixando, e o adjacente é uma das pernas aqui, é o cateto adjacente, que não é a hipotenusa. Bem, assim se define um triângulo retângulo sob a perspectiva de um ângulo alfa. Com isso, eu consigo definir, eu vou definir o que é seno, cosseno e tangente de alfa. E aí vocês já estão acostumados que vai ser isso aqui, tá? Então, naquela notação que eu usei, o seno vai ser sempre cateto oposto dividido por hipotenusa, o cosseno vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Outra forma que você pode ver o tangente é seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Só que tem que tomar um cuidado aqui. Talvez é uma coisa bem sutil, na verdade, que é a seguinte. Eu estou definindo seno de alfa. E para definir seno de alfa, eu escolhi um triângulo retângulo que tem alfa como um de seus ângulos. Eu poderia ter escolhido outro triângulo retângulo que tem alfa como um de seus ângulos. Só que não me dá muita opção, tá? Então, suponha que eu comecei com esse triângulo aqui, e agora eu vou ter um segundo triângulo que eu quero que seja reto, né? Ou seja, tem que ser um triângulo retângulo, e tem que ter alfa como um de seus ângulos. Então, basicamente, eu posso estar olhando para esse triângulo retângulo aqui. E aí eu vou ter, por exemplo, outros catetos opostos e adjacentes e hipotenusas com respeito
a esse novo triângulo retângulo. Então, aqui ele é reto. Aqui eu vou chamar de x, tá? Só para mudar um pouco a letra. Então, aqui eu vou ter x, aqui eu vou ter y, e aqui eu vou ter, digamos, h. Então, x é a medida desse lado vermelho, y é a medida desse lado vermelho, e h é a hipotenusa desse triângulo retângulo vermelho. E aí, se eu fosse comparar, o que eu vou ter? Eu defini o seno de alfa para ser x sobre h. Só que isso eu também falei que era cateto oposto sobre hipotenusa. Então a pergunta que fica, e essa é uma pergunta sutil e vem de outro, a resposta vem de outro lugar, por que que essa fração é igual a essa fração? Porque eu estou definindo o ângulo alfa a partir de um triângulo. Mas e se eu pego outro triângulo que tem esse ângulo alfa? A resposta teria que ser a mesma. E ela de fato é, né? Porque quando eu faço esse tipo de fração aqui, essas duas frações, na verdade, essa daqui, deixa eu churar, essa fração é igual a essa, porque o triângulo preto original, ele é semelhante a esse triângulo vermelho. E a gente sabe que em triângulos semelhantes, os lados são proporcionalmente iguais. Então, essa fração, ela sempre é a mesma, e aí eu consigo entender, definir, na verdade, o seno de um ângulo alfa a partir de qualquer triângulo. Então, qualquer triângulo retângulo que eu pego, que tem um ângulo alfa, a hora que eu faço o cateto oposto sobre hipotenusa, vai me dar o seno desse ângulo. Então, eu tenho uma certa liberdade em escolher qual que é o melhor triângulo para se trabalhar. De novo, eu estou usando sucinto as palavras, mas é qualquer triângulo retângulo que tenha um ângulo alfa para trabalhar. Então, guardem isso, que daqui a pouco isso vai ser importante. Por hora é isso, seno, cosseno e tangente, relacionados a um triângulo, ao ângulo de um triângulo retângulo. Fazer mais algumas observações, que é o seguinte. Como a soma dos ângulos aqui tem que dar 90, em particular, o alfa aqui ele tem que ser estritamente menor que 90. E ele tem que ser estritamente maior do que zero. Porque se eu tiver ângulo zero, significa que eu não vou ter três lados. E se eu tiver ângulo 90, de novo, eu não vou ter três lados. Não faz sentido, não vai me dar um triângulo isso. Então, eu estou definindo basicamente seno, cosseno e tangente para ângulos entre 0 e 90. E isso são seno e cosseno e tangente definidos a partir de ângulos associados a um triângulo. A gente quer tentar extrapolar isso. Esse é o objetivo dessa aula, basicamente. Ver como é que a gente consegue extrapolar essa ideia trigonométrica que vem de triângulos. Ah, outra coisa. Pela relação que eu tenho, né? Vocês conseguem ver cateto oposto sobre hipotenusa. Hipotenusa a gente sabe que proporcionalmente é o maior lado do triângulo retângulo. Né? Porque conforme maior for o ângulo de abertura, maior vai ser o lado. Né? Eles são proporcionalmente equivalentes. Então, essa fração aqui, ela vai ser sempre estritamente menor do que 1. E aqui também vai ser estritamente menor do que 1. E como eu estou trabalhando em triângulos, né, isso aqui para triângulos. É importante frisar. E alfa sendo um ângulo desse triângulo. Isso aqui é menor do que 1 e é sempre maior do que 0. Isso aqui é menor que 1, sempre maior do que 0. Por que acontece isso? Porque o cateto é sempre, o tamanho do cateto é sempre menor que o tamanho da hipotenusa e nunca é 0. Então, percebe o seguinte, essa definição trigonométrica de seno, cosseno e tangente, ela funciona sobre certas restrições. As restrições são essas, que o cateto ele nunca pode ser 0 e nunca pode ser igual à hipotenusa. Então, a gente tem que tomar... se a gente quiser extrapolar essas unidades, né, se a gente quiser considerar qualquer tipo de arco, a gente precisa de um jeito de tirar esse tipo de restrição. Ou seja, a gente vai ter que acabar saindo do triângulo, basicamente. Tudo bem? Eu não vou conseguir, nunca vou conseguir um cateto de lado zero e nem um cateto de tamanho de hipotenusa. Eventualmente, vou ter que extrapolar essa ideia. Mas por hora é isso. E nesse caso, né, no caso em que eu estou trabalhando em questão aqui, a tangente nunca vai me dar problema, né? Por quê? Porque sendo o cosseno, a única restrição que eu tenho aqui nessa fração é que o cosseno não pode ser zero. Mas o cosseno nunca pode ser zero, né? Porque o cosseno, ele nunca é... O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, ele está sempre entre 0 e 1. Então, ele nunca é zero. Então, esse número aqui faz sempre sentido, por hora. Tá? Logo, ele não vai mais fazer sempre. Tudo bem? Eu estou chamando a atenção para algumas coisas, talvez bobas, mas que elas vão ser bastante relevantes daqui a pouco e na próxima aula também. E a gente consegue definir outras funções trigonométricas, que essas são menos usuais, mas elas vão ter... Quem for fazer cálculo
vai usar algumas delas um pouco mais, tá? No sentido de, graficamente, tem sentido gráficos, tá? Mas isso aqui é história para outro curso. Então a gente tem, por exemplo, a secante, que vai ser 1 sobre cosseno, a cossecante, que vai ser 1 sobre seno, e a cotangente, que vai ser 1 sobre tangente. Então, de novo, como seno, cosseno e tangente nunca são zero, esses números aqui nunca vão dar problemas no triângulo. No triângulo. Quando eu sair do triângulo, isso vai começar a dar problema. Mas já já eu comento sobre isso. Então, essas aqui eu vou só definir, tá? E a definição delas é justamente vem de seno, cosseno e tangente. Então, não tem muito drama aqui, pelo menos para o que a gente quer nesse curso, tá? Outra coisa que eu não falei de triângulo retângulo, que é, bom, eu vou só frisar aqui, que é o teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, vocês lembram que é o seguinte, né? A hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Então, vai ser o cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado. Tá? E aí você escolhe um cateto oposto, um cateto adjacente, aqui não faz muita diferença de ângulo. Mas você tem esse tipo de relação acontecendo e a gente vai acabar usando em diversos casos para tirar informações sobre pedaços desse triângulo retângulo. E agora a gente começa a falar mais propriamente desses ângulos. Tá? Então, a ideia é a seguinte, essas relações trigonométricas elas surgem no triângulo retângulo, mas a gente acabou de perceber que elas são limitadas de 0 a 90 graus. E eu quero poder definir uma função, poder definir seno, cosseno e tangente de qualquer coisa. Não precisa ser uma coisa que esteja entre 0 e 90 graus. Para isso, eu preciso de uma medida diferente. Não necessariamente eu preciso disso, mas ela vai fazer mais sentido com medida diferente. Essa medida diferente é o que a gente chama de radiano. Tá? Radiano não é mais nada do que uma unidade de medida. O que ela significa? Ela é um arco, é uma medida de arco, tá? Tudo bem, uma medida de ângulo, consequentemente. Então, o radiano ele vai ser o seguinte, ele vai ser a medida de ângulo cujo comprimento desse arco, ele corresponde exatamente ao raio da circunferência em questão, tá? Então, um desenho talvez explique um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. Então, por exemplo, eu tenho isso aqui. Essa é uma circunferência de raio R. Então, A é o centro, P é um ponto na circunferência, eu tenho esse raio R. Então, um radiano é a medida desse arco aqui. Então, esse arco aqui, se você pegar um barbante, medir o raio, e aí você vai na circunferência e vai do ponto B até o ponto C, ele mede exatamente R. Então, isso corresponde a um radiano. Então, esse arco aqui, nesse caso, corresponde a um radiano. Tá? Então, essa é a unidade de medida que você tem para arcos ou ângulos. Quando eu falo arco e ângulo, não é a mesma, é equivalente, tá? Só que, de novo, eu estou usando uma unidade de medida baseado em uma circunferência específica. Essa circunferência de raio R. Se eu pego uma circunferência maior, então suponha aqui que eu tenho um raio R aqui, R pequeno, e aqui eu tenho uma Rão. Então a gente já sabe que isso aqui eu tenho um arco R, isso aqui vai ter um arco Rão também. Vocês vão ter que confiar em mim, eu medi isso aqui quando eu fiz essa figura. Então se eu pegar do ponto D até o ponto E, né, e traçar ali, não é traçar uma reta, tá? Vir circulando esse círculo de D a E, vai medir exatamente R. Mas, de qualquer forma, o que acontece? Tanto para a circunferência pequena quanto para a maior, correspondeu ao mesmo ângulo, né, o de abertura. Esse ângulo aqui, alfa. E esse alfa, então, é o que eu vou dizer que mede um radiano. Ele independe do raio. Essa é a propriedade fundamental dele. E aí, o que vocês já sabem, eu acho, é que o comprimento da circunferência ele é dado pelo quê? 2πr. O que significa isso? Significa que você tem uma constante que quando você multiplica pelo raio, você preenche toda a circunferência. E essa constante é exatamente 2π. Ou seja, quando eu coloco 2π vezes o raio, então aqui, tá vendo? Eu coloquei um R, aqui eu vou colocar, sei lá, outro R, aqui eu vou colocar outro R e vai faltar um pedacinho aqui. Aí eu venho e coloco outro R, venho e coloco outro R, venho e coloco outro R. Então até agora eu usei 6 R's, e esse pedacinho que falta aqui, ele corresponde justamente a 0,28 qualquer coisa vezes R, que é o que falta para 2π vezes o raio. Lembra que eu falei na aula passada do número E, né? O número E do número de Euler, que é uma constante associada à expansão, né? Aumento. O π, por outro lado, ele é essa constante. É a constante que você multiplica
pelo raio da circunferência que você está trabalhando, que você ganha o comprimento dela. Ou seja, eu precisei de 2π para dar essa volta. Deixa eu apagar tudo isso daqui, que esse desenho está me atrapalhando. Então, eu usei 2π para dar toda essa volta. Então, se eu usasse apenas π vezes r, então se eu pegar um arco de tamanho πr, eu vou desse ponto aqui até aqui. Então, em termos de arco, o πr em radianos, então o π vezes r em radianos, ele está correspondendo para mim a 180 graus. Essa é a relação que você tem que fazer. E aí você consegue obter todo o ângulo em radianos, ou seja, todo o ângulo que é dado para você em graus, você consegue obter o valor dele em radianos fazendo uma regra de 3 aqui. Então, por exemplo, o que você tem que saber é 180 graus correspondem a π, aqui, desculpa, π vezes r é o tamanho da circunferência, né? Então, isso aqui corresponde ao arco π em radianos. E aí, se eu quiser saber, por exemplo, quanto que vale 30, isso vale x, você faz a sua regra de 3, 30π, x igual a π sobre 6. E aí, todo o ângulo você consegue obter através dessa forma. Aqui, eu só vou fazer uma correção, porque eu fiz uma anotação errada. Na verdade, aqui não é πr, né? πr significa que eu estou usando π, r significa já é o radianos, então é π radianos. Então, π radianos corresponde a 180, e a proporção que eu uso para calcular qualquer outro ângulo em radianos, dado um ângulo qualquer em graus, ou vice-versa também. Então, vamos fazer o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que para mim não importa qual triângulo retângulo que eu vou trabalhar, basta pegar um deles. E aqui eu vou começar a botar uma restrição nesse sentido. Então, eu posso escolher qualquer triângulo retângulo, onde α vai ser um dos seus ângulos internos. Em particular, eu vou supor que eu estou num triângulo retângulo onde a hipotenusa mede 1. Tá? Então, eu vou fixar o tamanho da hipotenusa. Por que eu faço isso? Quando eu faço essa restrição aqui, o seno vira cateto oposto sobre hipotenusa que vale 1, e o cosseno vale cateto adjacente sobre 1. Ou seja, não fiz nada. O seno é a própria medida do cateto oposto, e o cosseno é a própria medida do cateto adjacente. Então, eu não preciso dividir por mais nada. Já está dado para mim, seno e cosseno, uma vez que eu fixo uma hipotenusa, um triângulo retângulo, onde a hipotenusa tem tamanho 1. Além disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse triângulo retângulo dentro de um plano, tá? Um plano cartesiano. Vou fixar o alfa para ser o ponto associado ao ângulo alfa, para ser a origem do meu plano. E vou traçar uma circunferência de raio 1 também ali dentro. Ou seja, a hipotenusa vai corresponder justamente ao raio desse círculo. Então, para isso, eu vou ter o seguinte. Essa circunferência, tá vendo? Ela tem raio 1. Ela passa pelo 1, está centrada na origem. Esse ponto A é onde eu vou colocar meu alfa. Tá? Então, o meu ângulo alfa é isso aqui. Em termos de arco, também ele corresponde a esse C. Tem um C em roxo aqui. Então, fixado um arco C, ou um ângulo C, eu vou considerar esse triângulo vermelho. A hipotenusa é o raio, corresponde ao raio da circunferência. E aí eu vou ter o cateto oposto a esse ângulo A e o cateto adjacente ao ângulo A. Bom, eu posso fazer a minha brincadeira aqui de achar seno e cosseno. Então, o que vai ser o seno desse A? O A é o ponto, mas eu vou falar que A também é o ângulo, tá? Para não ficar dando muita anotação. Então, o seno de A vai ser o quê? Cateto oposto. A gente já viu, porque a hipotenusa vale 1. Mas o que é o cateto oposto? É a medida desse segmento. A medida desse segmento, ela é justamente a projeção desse ponto C, que está associado ao arco na circunferência do ângulo A, é a projeção desse ponto C no eixo Y, e o cosseno, que é o cateto adjacente, é a projeção desse ponto C no eixo X. Então, vamos lá. O que eu tenho? Vou começar, que eu estou chamando de ângulo A, que é o ângulo que está associado a esse ponto aqui, eu vou continuar chamando de A, para não criar uma confusão. Em termos de ângulo, é isso aqui. Ele, na circunferência, está associado a esse arco C. Então, esse arco C, se eu pensar ele em radianos, ele tem a mesma medida desse ângulo A. Eu quero saber quanto que vale o seno de A. O seno de A é o tamanho desse cateto oposto. Mas o tamanho desse cateto oposto nada mais é do que pegar esse ponto meu C aqui, que significa esse ponto? É o tamanho de arco de tamanho A, que vai de D até C, ou melhor, desculpa.
É o arco de tamanho A que sai de D, vai no sentido anti-horário na circunferência e para em C, por exemplo. Então, daqui até aqui tem tamanho A. Esse ponto está na circunferência, eu vou projetar esse ponto em dois lugares. Eu projeto ele no eixo Y e no eixo X. No eixo Y, ele corresponde justamente ao tamanho do cateto oposto. E a projeção desse ponto C no eixo X, ele corresponde justamente ao tamanho do cateto adjacente. Então, para esse arco C aqui, o que eu estou tirando nada mais é do que, então, que o seno de A, nada mais é do que o seno desse arco associado ao C, né? Tipo, o C é o comprimento, não quero mudar, mas enfim. O seno de A é a projeção desse ponto aqui. É o cateto oposto, mas eu não quero só cateto oposto. Eu quero ver ele aqui, tá? Ele é esse ponto aqui que intersecta essa projeção do ponto C no eixo Y. E o mesmo para cosseno aqui dentro. Tudo bem? Então, eu vou ter isso por hora. Tá bom? Então, vou voltar aqui. E aí, observa o seguinte. Eu começo a mexer esse ponto C. Consequentemente, estou mexendo o meu ângulo A que me interessa. Conforme eu vou mexer nesse ponto C aqui, eu estou abrindo o meu ângulo A, consequentemente, eu estou fazendo um arco de círculo maior C, Czinho. Tá? E aí, de novo, mesma coisa. Se eu quiser calcular o seno desse ângulo A agora, é de novo cateto oposto por cateto adjacente. Mas o que é cateto oposto para mim? Cateto oposto é esse ponto C projetado no eixo Y e esse ponto C projetado no eixo X, respectivamente. Por que eu estou dificultando as coisas e fazendo assim, pô, se eu já sei que é cateto oposto e cateto adjacente, por que eu estou querendo complicar o problema na circunferência? Porque eu não quero mais me limitar a triângulo. Eu quero definir seno e cosseno para qualquer arco. Então, quando eu continuar abrindo, por exemplo, o meu arco C, pronto, fui para o segundo quadrante. O triângulo, tá vendo? Ele muda de posição. E agora eu vou meio que esquecer o triângulo por um momento, porque o arco que me interessa é o arco que vai de D até C. Então, esse arco, ele passa dos 90 graus e está aqui no segundo quadrante. Só que esse ponto C, como ele está no plano, apesar dele não estar mais dentro de um triângulo, naquelas propriedades que eu defini e configurei inicialmente, é um ponto que eu consigo fazer a projeção dele tanto no eixo Y quanto no eixo X. Então, a projeção desse ponto C no eixo Y está me dando esse tamanho aqui. Aqui coincidiu com dá 0,8. E a projeção desse ponto C no eixo X está dando menos 0,6. Então, o meu ângulo agora em questão é esse aqui. E agora eu vou mudar, vou chamar de alfa. Eu não podia definir seno de alfa antes, né? Porque alfa não pode ser um ângulo de triângulo. Ele tem mais de 90 graus ali, de um triângulo reto, no caso. Então, ele não faz parte de um triângulo retângulo. Mas eu quero definir ainda assim esse seno de alfa. E quero definir o cosseno de alfa. E o seno de alfa eu vou definir justamente para ser na circunferência de raio 1, eu vou pegar um arco cujo ângulo desse arco está associado a alfa, vai me dar um ponto C, tá? Eu sempre fixo esse ponto D aqui no ponto 1, 0 do plano, tá? X igual a 1, y igual a 0. Traço esse arco correspondente ao ângulo alfa que eu quero trabalhar, vou chegar num ponto C. Projeto esse ponto C no eixo Y, ou seja, eu estou vendo a coordenada Y desse ponto C, isso vai ser, nesse caso aqui está dando 0,8 mais ou menos, então o seno de alfa vai ser 0,8 e o cosseno de alfa é a projeção desse ponto no eixo X, que me dá 0,6. Para esse alfa aqui que eu estou escolhendo. Tudo bem? Então, outra forma de ver isso, tá? Não sei se ajuda mais ou não. Vou pegar esse alfa aqui de novo, o mesmo alfa, traço esse arco de comprimento C, cujo ângulo associado é alfa, e isso vai me dar um ponto C aqui. Esse ponto C está no plano. Se um ponto C está no plano, ele é um par cartesiano. Então, ele tem um valor de x e um valor de y associado a esse C. Todo ponto no plano é um par cartesiano. A entrada x desse ponto C é justamente esse cara aqui. É o menos 0,6. Só que, mais genericamente, a entrada x vai ser o quê?
cosseno de alfa, seno de alfa. Então, o que acontece? Qualquer arco que você pega aqui, nessa circunferência, ele corresponde a um ponto no plano. Então, se eu pego um ponto aqui, ele tem um x e um y associado a ele. Esse x ele vai estar associado ao cosseno e o y vai estar associado ao seno desse arco que você escolheu. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu quero extrapolar essa ideia de seno e cosseno num ângulo que está restrito a 0,90 graus. Aqui eu já peguei um ângulo maior e consigo definir dessa forma. E, em particular, para senos entre 0 e 90, coincide com aquela definição original que a gente tinha, que é importante, né? Eu não posso definir coisas contraditórias. E aí, mais importante ainda, mais importante não, mas tão importante quanto é, agora eu posso pensar em ângulos zero. Aqui eu estou no ângulo zero, não abri nada. Não forma um triângulo, mas ainda consigo definir o que é o seno e cosseno aqui. Bom, se eu tenho ângulo zero, esse meu ponto C, ele não saiu do lugar. Então, a projeção desse ponto C no eixo X é 1. Então, o cosseno, então para C, ou melhor, para alfa igual a zero, eu vou ter que o cosseno de alfa é a projeção desse ponto C no eixo X, que vale 1. E o seno de alfa é a coordenada Y. A coordenada Y vale 0. Agora, se eu for para o ângulo 90, que era outro ângulo que eu tinha problema inicialmente, então para alfa igual a 90, eu vou ter cosseno de alfa igual... Cosseno é sempre a projeção no eixo X. A projeção no eixo X desse ponto é 0. E o seno de alfa é a projeção desse ponto no eixo Y. Ele está justamente em cima do eixo Y no ponto 1. Então, apesar de eu não conseguir triângulos retângulos cujo ângulo que não é reto 0 ou 90, eu ainda consigo calcular senos e cossenos. E consigo fazer esse jeito de pensar, digamos assim, essa definição, ela funciona para qualquer ângulo. Então, eu poderia vir para cá. O triângulo eu mantive aqui só para ver que sempre vai ter um triângulo associado e um jeito de pensar diferente. Eu posso continuar esse ângulo aqui, né? Então, o ângulo vai estar vindo sempre desse ponto D, no sentido anti-horário, até eu chegar. Então, eu tenho um ângulo aqui que vai de D até C. E aqui, o cosseno desse ângulo vai ser a projeção no eixo X, ou seja, vai ser negativo, e o seno vai ser negativo também. Se eu continuo, estou no quarto quadrante. Agora, o cosseno desse ângulo vai ser um número positivo, porque eu voltei para a parte positiva de x, mas o seno vai ser negativo, porque eu ainda estou na parte negativa de y. Tudo bem? E até completar uma volta inteira aqui nesse 360 graus. Se eu fizer, por exemplo, 360 e aí mais um pouco, se eu der uma volta e mais um pouco, essa uma volta não faz diferença. Você considera só esse mais um pouco, em termos de calcular ângulo ou o que seja. Tudo bem? Eu vou agora fazer o seguinte. Tem alguns ângulos notáveis, né? Eu vou primeiro traçar esses caras aqui. Então, por exemplo, eu tenho essas três retas... Eu tenho essas três retas laranjas, tá? O que elas querem dizer para mim? Quando o meu C está em cima aqui, ó, esse ângulo aqui que eu acabei de abrir, ele vale 30 graus. Tá? Não é por causa disso, enfim, eu sei, estou falando que é 30 graus. E aí, no seno de 30 graus, a gente tem seno dando meio e cosseno dando, é um número que a gente vai ver daqui a pouco, que é raiz de 3 sobre 2. Se eu for para a próxima linha ali, essa interseção aqui, eu estou numa abertura agora de 45 graus. O seno, que é, sei lá, está um pouquinho mais de 0,7 aqui, isso aqui, na verdade, é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno também vale raiz de 2 sobre 2. Eu tenho um quadrado aqui, né, nesse caso. Tenho um quadrado com o cateto adjacente medindo a mesma coisa que o cateto oposto. E aí, se eu for para essa próxima linha aqui, esse ângulo de abertura A agora, ele é de 60 graus. O seno desse ângulo vale raiz de 3 sobre 2 e o cosseno vale meio. Tá? Uma coisa que eu acho que eu devia ter falado antes, uma vez que esse ângulo A vale 60, consequentemente, esse ângulo que eu formei aqui em cima, C,
ele vale 30. Então tem uma relação entre senos e cossenos ali. O seno de um ângulo vai ser o cosseno do outro ângulo e vice-versa. Isso vai ficar um pouco mais claro quando eu fizer falar de funções trigonométricas. Ali vai dar para ver perfeitinho por que que isso acontece, tá? Mas por enquanto, vocês devem ter observado já, né, que o seno de alfa é o cosseno de beta e vice-versa. Com isso, então vamos voltar ali, né? Eu tenho esse triângulo. A partir desse triângulo aqui, eu vou tirar uma propriedade fundamental, né? Porque usando Pitágoras, eu vou ter que o cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Isso vem de Pitágoras. O que eu quero tirar daqui, né? Agora, por Pitágoras, eu tenho aqui a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. A hipotenusa vale 1. Então, 1 ao quadrado é 1, é igual ao cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Só que o que é o cateto oposto? O cateto oposto é seno desse ângulo alfa que eu estou chamando aqui. Então, esse é o seno ao quadrado de alfa, e o cateto adjacente é o cosseno ao quadrado. Então, eu ganho uma relação entre ângulos aqui, porque isso completamente independe do triângulo que eu escolhi, né? Se eu transformei para ângulos agora, não depende mais do triângulo que eu comecei. Então, eu ganhei que 1 é a soma do quadrado do seno com o quadrado do cosseno de qualquer ângulo. Isso aqui vale para qualquer ângulo, tá? Essa propriedade aqui é chamada de relação fundamental, tá? Identidade trigonométrica fundamental. É justamente isso que eu escrevi, tá? Isso aqui você vai usar, assim, provavelmente muito. É uma relação importante. Na linha das coisas que eu tinha falado anteriormente, vocês vão ter que, essencialmente, memorizar, né? Vocês devem saber de alguma musiquinha ali de Natal, né? Uma hora bem propícia, inclusive, para decorar essa tabela aí, que te remete, né? Enfim, a seno, cosseno e tangentes do que a gente chama de ângulos fundamentais. Tá? Os ângulos fundamentais são 30, 45 e 60 graus. Se você pensar ele em radianos, 30 vale π sobre 6, 45 π sobre 4 e 60 π sobre 3. Todos eles são obtidos daquela regra de 3 que eu fiz lá para vocês. Né? Naquele caso, acho que eu fiz o de 30 graus. A gente realmente chegou em π sobre 6. Se você fizer a mesma coisa, vai chegar em todos os outros. Tá? E aí você vê essas identidades para seno, cosseno e tangente. Tá? Então, seno vale meio para 30 graus, seno de 30 é meio, seno de 45 raiz de 2 sobre 2, seno de 60 raiz de 3 sobre 2. E aí, cosseno, você basicamente inverte nesses valores, né? Você troca esses valores de seno de 30 para 60 para 30, e a tangente nada mais é do que dividir seno por cosseno, como eu já falei. Tá? Então, esses daqui, se vocês já não têm memorizado, muito provavelmente vocês vão memorizar, vocês vão saber. Só que, de novo, né? Isso aí, eu tô só no primeiro quadrante. Eu decorei essencialmente 3 ângulos do primeiro quadrante. Mas eu tenho outros quadrantes para abordar. E o que a gente vai fazer agora é como que a gente consegue, dado um ângulo que está em outro quadrante, voltar para o primeiro quadrante e tentar achar seno, cosseno e tangente desse ângulo maior, baseado nesses ângulos que estão no primeiro quadrante. Tudo bem? Isso a gente chama de redução ao primeiro quadrante. Tá? E a ideia é justamente essa, tá? Tentar obter valores seno, cosseno e tangente através de certas simetrias que a gente vai ter naquele círculo trigonométrico. E aí eu vou fazer algumas para vocês, tudo bem? Então, esse processo é chamado de redução ao primeiro quadrante. Então, eu vou vir aqui de novo. Sei lá, se alguém quiser falar um ângulo para mim, eu não vou conseguir achar o ângulo exatamente, mas eu vou... Vamos pegar um aqui, vai, no terceiro quadrante, para dar um certo problema. Na verdade, deixa eu pegar uma coisa que eu consiga de fato saber. Aqui, vamos supor que eu pego esse cara aqui, tá? Então eu peguei esse arcão aqui, que vai de D até C. O ângulo, o ponto C, no caso, ele está no terceiro quadrante da esfera. Né? Os quadrantes, eu estou falando primeiro, segundo, terceiro quadrante aqui sem lembrar, mas os quadrantes são medidos de acordo com a orientação que você parte quando você abre o ângulo. Né? Então, esse quadrante aqui é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto quadrante. Tá bom? Então eu quero calcular
o seno desse cara aqui. Isso aqui, a ideia é a seguinte. Exercício, né? Te dei esse ângulo aqui. Alfa. E eu falo para você que alfa vale 4π sobre 3. E eu quero que você ache para mim seno, cosseno e tangente de alfa. Bom? Eu vou fazer no círculo, mas você nem precisaria do círculo, tá? Para fazer o que eu vou fazer agora. Então, o que eu quero saber é o seguinte. Te dei o ângulo alfa, que vale 4π sobre 3. Eu quero que você identifique para mim seno, cosseno e tangente desse ângulo. Bom, primeira coisa é identificar quem é o 4π sobre 3, onde ele está. Tudo bem? O 4π sobre 3, a gente sabe que uma meia volta, né? Então, esse pedaço aqui só vale π. Mas 4π sobre 3 é o quê? Eu posso escrever ele como sendo π mais π sobre 3. Porque essa soma aqui dá 4π sobre 3. Então, eu dei meia volta, e aí esse pedacinho aqui só vale π sobre 3. Então, alfa 4π sobre 3, que é igual a π mais π sobre 3. Esse é o alfa todo, não vou escrever de novo. Então, esse pedacinho aqui, que é o que vale π sobre 3. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso achar certas simetrias nesse círculo. Tudo bem? Então, seja como for, eu preciso trazer de volta para alguma coisa no primeiro quadrante e torcer para que seja um dos ângulos fundamentais, esteja associado a um dos ângulos fundamentais. Tudo bem? Bom, como eu já está traçado aqui nesse círculo, eu já poderia, por exemplo, olhar aqui e ver quem é cosseno e quem é seno desse ângulo. Mas, em geral, eu não vou ter essa ferramenta, tá? Geométrica para ficar traçando essas coisas. Eu preciso de um negócio um pouco mais algébrico. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar... Observa que esse ponto C, quando eu faço a projeção dele no eixo X, ele continua, ele se alonga até lá em cima. Então, ele intercepta de novo a circunferência nesse pontinho aqui. E eu consigo vir e traçar, por exemplo, esse outro raio. Tá? Esse triângulo de cima aqui, que eu vou achurar, e esse daqui, eles são triângulos congruentes. Tudo bem? Significa que esse ângulo aqui também vale π sobre 3. Agora, o que eu faço? Eu preciso continuar essa simetria. Esse ponto aqui, eu posso traçar uma paralela do eixo X, ele vai encontrar um outro ponto aqui. E aí, de novo, eu traço esse triângulo aqui. Agora, esse triângulo branco com esse triângulo branco, eles também são congruentes. Então, esse ângulo aqui é a mesma coisa que esse ângulo aqui. Como a soma desses dois é π sobre 2, né? Ou seja, vale 90 graus, então esse ângulo aqui tem que ser π sobre 3. Uma vez que eu sei que esse ângulo aqui é π sobre 3, eu sei que o seno dele vale... eu tenho um valor para isso, e o cosseno dele vale meio. Tá? Então, eu sei que seno de π sobre 3 vale raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de π sobre 3 vale meio. É um dos fundamentais, tá? O π sobre 3. Mas qual que é a relação que eu tenho com o ângulo que eu quero? Bom, usando todas as simetrias, eu consigo simplesmente... O ponto de interseção é o mesmo, a menos de sinal. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Então, se aqui o cosseno vale meio, essa distância aqui vale meio. Mas essa distância aqui é a mesma que essa distância aqui. Então, essa distância vale meio. Só que como eu sei que ele está no terceiro quadrante e isso é negativo, então o cosseno desse meu alfa vale menos meio. E a mesma coisa para o seno eu posso pensar. Então, o seno de alfa é o quê? É o tamanho desse cateto aqui, ou seja, é essa distância. Só que essa distância aqui é a mesma que essa distância, em termos de distância. Só que, de novo, como o arco está no terceiro quadrante, ele passou a ter seno negativo. Então, o seno de alfa vai ser menos raiz de 3 sobre 2, que é o seno de π sobre 3. Então, ou seja, foi me dado um ângulo qualquer. O primeiro passo é localizar onde esse ângulo está, qual quadrante ele está, tentar entender quais são os complementos desse ângulo com relação a algum dos eixos aqui, que vai te facilitar a vida. Então, nesse caso meu aqui foi o π sobre 3, porque o π sobre 3 foi um guia para eu conseguir traçar outros
achar outros pontos aqui até chegar no fundamental, que é esse. E a partir do fundamental, eu fui capaz de obter o valor de cosseno e seno desse ângulo que me foi dado inicialmente. Aí a tangente é sempre seno dividido por cosseno, aí vai dar a mesma coisa que o tangente do original, né, do π sobre 3, que nesse caso aqui vai ser só a raiz de 3. Algumas observações talvez que eu queira fazer é o seguinte. Então a primeira observação é que se eu tenho um alfa maior do que 2π, né, ou 360 graus, aqui eu estou forçadamente usando as duas notações para vocês se acostumarem, tá? Em geral vai ser mais 2π, principalmente na aula que vem que a gente vai falar de função. Aí vai ser sempre radiano, não vai ser mais grau. Mas daqui a pouco a gente toca nesse assunto. Então, se o ângulo é maior que 2π, significa, como eu falei antes, eu dei pelo menos uma volta. Então, quando você precisa calcular seno, cosseno e tangente de algum ângulo nessa condição, você tem que desconsiderar as voltas à toa que você já deu, tá? Então, por exemplo, se eu penso assim, sei lá, 740 graus. 740 graus, o que é? Eu preciso pensar, eu estou dando em grau, aqui depois eu dou um exemplo radiano. Então, 740 graus, nada mais é do que 2 vezes 360, aqui vai dar 720, mais 20 graus. Então, eu dei 2 voltas e 20 graus. Essas 2 voltas que eu dei, então eu dei uma, dei 2, e aí vou mais um pouquinho. As 2 voltas que eu dei não contam para seno e cosseno, elas não estão vendo quantas voltas eu estou dando. A única coisa que importa é esse resto da divisão por 360. Então, o seno de 740 graus é a mesma coisa que seno de 20 graus. Para cosseno, a mesma coisa. E tangente também, não faz diferença. Mesma coisa vale para π, né? Se eu dei, por exemplo, um ângulo para vocês de, sei lá, 8π sobre 3. 8π sobre 3, isso aqui eu posso ver como sendo 6π sobre 3, mais 2π sobre 3. 6π sobre 3 vale 2π. Então eu dei uma volta e mais um pedaço. Então, seno e cosseno tangente de 8π sobre 3 é a mesma coisa que seno e cosseno tangente de 2π sobre 3. E assim vai. Outra observação. Ângulos negativos. Eu posso pegar menos 60 graus. Tá? Então, quando eu penso em menos 60, o sinal positivo aqui está associado à orientação que eu comecei. Né? Então, lembra que eu falei para vocês? O arco ele sempre vai do eixo X no sentido anti-horário. Então, o negativo significa que agora eu vou no sentido horário. Então, eu tenho a circunferência aqui. Menos 60, eu parto daqui, em vez de subir, eu vou para baixo. Então, eu ando um arco de 60 graus aqui. Só que se aqui vale 60, toda essa volta aqui vale 300. Para parar no mesmo lugar, né? Então, vindo daqui eu paro aqui, e vindo daqui positivamente eu paro aqui. Então, o que eu estou concluindo com isso? Que cosseno de menos 60, por exemplo, é a mesma coisa que cosseno de 300. Seno de menos 60 é seno de 300. E assim por diante. Então, sempre tem um jeito. Se eu te der um ângulo negativo, você está vindo para cá, mas tem um ângulo positivo que você chega no mesmo lugar, tá? Dando menos de uma volta. E assim por diante. Então, você não precisa se preocupar com ângulos negativos de forma diferente e você não precisa se preocupar com dar mais de uma volta, em termos de calcular o seno, cosseno e tangente desses ângulos. Quando for em função, aí é outra história, mas essa é uma semana que vem só. Tudo bem? Acho que tinha essas duas observações para falar. Uma observação agora com relação a quando vocês forem fazer prova, fazer esses exercícios remotos da semana, porque eventualmente vocês vão ter que calcular alguns ângulos, assim, que tem outros valores, tá? Então, por exemplo, não vão ser os ângulos fundamentais. Então, por exemplo, você vai ter que bater na calculadora de vez em quando calcula o seno de 20 graus, ou o seno de π sobre 7, que não é fundamental. Você vai ter que usar a calculadora para fazer isso. Tem que tomar muito cuidado com uma coisa, tá? As calculadoras têm duas funções em geral, não sei se todo mundo vê isso, acho que não, isso é um negócio meio específico às vezes.
As calculadoras têm duas funções, função radianos e função graus. A função graus é esse DEG aqui, tá? Isso significa que está em graus. Em geral, é a função padrão de uma calculadora, certo? Então, você tem que notar o seguinte: quando você for fazer cálculo de seno, cosseno, tangente que seja, de um ângulo, a sua calculadora tem que estar na mesma função, na mesma unidade de medida, na verdade, que o ângulo que te foi dado. Se for te dado um ângulo em radianos, você precisa passar a sua calculadora para radianos, senão vai dar ruim. Mesma coisa para graus. O graus normalmente é o que já vem de fábrica, né? Então, por exemplo, se eu te der um radiano e você, na calculadora de imediato, você calcula seno de um, isso aqui vai dar quase zero. Porque ele vai entender esse um como um grau, não como um radiano. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Sobre seno, cosseno, tangente, era isso. Vou falar de uma outra coisa, uma coisa inversa quase agora. O que aconteceu até aqui? Eu virei para vocês e falei assim, dado um arco, seno, cosseno e tangente desse arco ou desse ângulo é isso. Você joga num triângulo, desculpa, joga num círculo trigonométrico, acha, faz as projeções que você precisa lá, acha um valor, é isso. Então tá sempre entre, como eu já comentei antes, tá sempre entre menos 1 e 1. Né? Porque ele, como está na circunferência, e aí a circunferência está centrada no zero, ou os valores vão ser 1, ou, desculpa, vão estar entre sempre menos 1 e 1, tanto seno quanto cosseno. A tangente extrapola. Isso aí é outra história, mas o seno e o cosseno eles estão sempre limitados por menos 1 e 1. Tudo bem? Aí eu posso perguntar para você o seguinte. Beleza, vou te dar um valor aqui entre 0 e 1. Desculpa, entre menos 1 e 1, sei lá, 0,7. Aí eu pergunto, tem algum ângulo cujo seno desse ângulo dá 0,7? Tá? Aqui o meu A eu falei que era 0,7, né? Então você pode pensar, em vez de A, você pode pensar 0,7. Então, dado um cara qualquer, existe ou existem ângulos onde seno de alfa dá esse valor? Deveriam ter, certo? Porque a gente viu que, se eu voltar no círculo aqui, ó, então vamos pensar, por exemplo, em seno. Se eu dou para você um seno entre 0 e 1, conforme como o meu arco ele faz isso aqui, ó, observa a reta azul. A reta azul corresponde ao seno. Ela percorre todos os pontos de 0 a 1. Na verdade, ela percorre todos os pontos de menos 1 a 1. Né? Então, todos os pontos entre menos 1 e 1 são atingidos pelo seno de alguém. Então, a primeira resposta é sim, existem arcos cujo seno dá aquele valor específico entre menos 1 e 1. A primeira pergunta é essa. Tem. A questão é quantos? Por quê? Por que essa pergunta? Vamos supor que eu estou no meio. Então a gente já sabe que o seno de 30 vale meio. Então aqui, vamos supor que está dando meio aqui. Só que eu posso pegar um outro arco. Eu posso pegar o arco aqui, que é π sobre 6 mais π sobre 2, que vai dar 4π sobre 6. Então 4π sobre 6 também me dá um seno de meio. Então eu já tenho dois arcos cujo seno dá meio. Tá bom? Então, óbvio, então sempre tem um arco e ele nunca vai ser único. A menos que eu restrinja alguma coisa. Que é o que eu vou estar preocupado daqui a pouco, tá? 4π sobre 6 é 5π sobre 6. Então 5π sobre 6 também dá dano meio. O porquê disso acontecer está mais ligado com o fato, não está mais ligado, mas ele está muito associado ao fato também da função seno e cosseno não ser injetora. Né? Porque eu tenho dois pontos que estão sendo levados dois pontos distintos que são levados na mesma imagem. A gente já sabe que isso é a questão que fura a injetividade de uma função. Mas a gente pode começar a pensar em restrições aplicadas ao arco para tentar deixar essa resposta única. Né? Então, por exemplo, suponha que eu tô com um ângulo alfa, ele está no segundo quadrante,
tá? E eu tenho que falar também que um ângulo alfa menor que um alfa positivo menor que 2π, que está no segundo quadrante, e o seno dele está dando raiz de 2 sobre 2. Aí, nesse caso, eu consigo ter uma resposta. E é única. Porque eu já dei a localização dele onde está. Então, ele não... uma vez que ele está em um quadrante específico, eu consigo determinar quem é esse cara. Basicamente é isso. E aí, para esse caso aqui, né, se a gente voltar lá, raiz de 2 sobre 2, tá aqui. Deixa eu traçar essa reta aqui. Cadê? Raiz de 2 sobre 2. Então, se está no segundo quadrante, tem que ser esse ponto aqui, ó. É esse arco. E aí, se você fizer aquela brincadeira que eu fiz mais cedo, então, o que aconteceu aqui? Aqui é a raiz de 2 sobre 2, o seno, né? Então, esse tamanho aqui mede a raiz de 2 sobre 2. Mas eu também tenho esse ponto aqui, que mede raiz de 2 sobre 2, associado a esse arco. Então, esse arco aqui, então, por exemplo, quando eu faço isso aqui, então, o arco associado a esse segmento aqui, que vai de D a F, ele tem o mesmo seno que o arco que vai de D até C. Aí eu preciso saber quem é o ângulo. Mas uma vez que eu sei que o tamanho do seno desse arco de D a F vale raiz de 2 sobre 2, ele só pode ser o 45, porque eu traduzi ele para o primeiro quadrante. Então é 45 daqui mais 90, que é esse ângulo reto aqui. Então, que vai dar o 135 que eu tinha mencionado anteriormente. Daqui. Então, o que eu quero dizer com isso tudo, para amarrar essa questão finalmente aí, é o seguinte. Dado uma medida de seno ou de cosseno ou o que for, existe um ângulo o seno daquele ângulo vai dar essa medida que foi dada? A resposta é sim, tá? Só que é um sim muito genérico. Eu quero ser um pouco mais específico, e eu vou ser específico impondo restrições onde esse ângulo está, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, isso aqui estava no segundo quadrante. E ele fala em não ser único porque a função não é injetor, mas isso é um problema da aula que vem. A notação que a gente usa para isso, né, de arco de seno, é a seguinte. É arco, seno de... Aqui o que eu estou fazendo é raiz de 2 sobre 2. Então, traduzindo esse problema aqui, eu tenho o seguinte, que o arco cujo seno é raiz de 2 sobre 2, nessas condições tem que ser 3π sobre 4. Tudo bem? Então, o seno, ele pega um ângulo e leva num número entre menos 1 e 1. O arco do seno vai pegar um número e vai levar num ângulo. Então, vou escrever isso para ficar mais visual, né? Então, o seno, eu vou pegar um cara aqui e vou levar em menos 1, no intervalo de menos 1 a 1. O arco do seno, eu vou pegar no intervalo de menos 1 a 1 e vou levar em um ângulo. Aqui eu vou colocar entre aspas, tá? Que isso aqui é o que a gente vai fazer semana que vem. Só que vai ser um ângulo em radianos. E um ângulo em radianos eu posso pensar como sendo um pedaço de R. Aqui não é exatamente igual, mas é um pedaço. Ou seja, tá começando a ganhar forma que o arco do seno, ou seja, o arco seno, é a função inversa do seno. Porque no final dos contos, minha motivação foi essa, né? Minha pergunta foi motivada por isso, né? Pelo problema inverso. Só que eu não consigo definir ou fazer isso aqui funcionar logo de imediato, porque o seno não é injetor. E a gente já viu que para ter inversa, a função tem que ser objetora. Então, eu vou precisar controlar um pouco o meu domínio aqui para poder ter esse contradomínio controlado a posteriori e, de fato, ganhar uma função inversa. Tá? Mas isso é para quando for falar de funções trigonométricas, que aí é a aula que vem. Hoje é só essa introdução para relembrar o que é seno, cosseno, tangente, como calcula, como que eu acho esses valores usando a simetria do círculo trigonométrico e assim por diante. Tudo bem, gente? Por hoje era só.